destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém.
face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Até eu me
bondade de Deus, tua doce voz e meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Pode sentar, meus irmãos. Obrigado, Ministério de Louvor. Obrigado, Ministério de Louvor. Obrigado, Ministério de Louvor. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, Pai, mais uma vez estamos aqui. Quero expressar também a nossa gratidão e a nossa adoração ao Senhor. Os irmãos que já chegaram e aqueles que vão chegar ainda, pedimos a bênção do Senhor nessa manhã. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor Jesus.
É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Louvado seja o Senhor. Cantamos sobre a bondade do Senhor. E Ele está conosco todos os dias. E nos segue essa bondade e essa misericórdia do Senhor. Louvado seja o seu nome. Eu gostaria de conversar com vocês nesta manhã sobre a alegria de viver com um coração agradecido. A alegria de viver com um coração agradecido. Nós falamos muito sobre gratidão, mas é difícil praticá-lo. Cícero, ele disse assim sabiamente:
A gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas é a mãe de todas elas. E assim como a maior parte das grandes verdades espirituais, a gratidão ela é surpreendente, abençoadora. Surpreendentemente abençoadora. Agora, isso não quer dizer, no entanto, que uma atitude de gratidão seja necessariamente fácil de praticar. Por quê? Haverá todo o tipo de obstáculos no caminho. Mas se você se propuser a desenvolver uma atitude de gratidão, você será capaz de superá-los de uma forma que lhe será abençoadora. Uma autora chamada Melody Beattie, ela disse assim, que a gratidão, ela libera a plenitude da vida. Isto é, ela torna suficiente o que nós temos e muito mais. Ela transforma negação em aceitação, caos em ordem, confusão em clareza. E ela pode transformar uma refeição num banquete, uma casa num lar, um estranho num amigo. Então, você quer acordar cada dia com o coração agradecido? Você quer compreender a importância das sensações muitas vezes desprezadas? Você quer ser grato por mais um dia, por outra oportunidade que você tem de abraçar? Você quer ter essa sensação tão boa dentro de você? Você quer ser grato por mais um dia? Por outra oportunidade de abraçar a vida em cada detalhe? São pequenos detalhes. E poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento. E vocês sabiam que Deus, Ele também gosta de recebê-los? Então vamos agradecê-lo pelas bênçãos que Ele nos dá. Nós vamos ler hoje a história de Jesus registrada em Lucas, que é um exemplo de como pessoas que receberam uma segunda chance. Diga assim, segunda chance. Às vezes se esquecem de agradecer a fonte de todo o bem, que é Deus. Vamos abrir esse texto no Evangelho de Lucas, capítulo 17, e nós vamos ler os versos de 11 a 19. Lucas 17, versos 11 a 19. E quem for encontrando, por favor, vá se colocando em pé para nós fazermos esta leitura. Se você encontrou, você pode dizer amém? Então vamos fazer essa leitura. A cura de 10 leprosos. Indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles,
ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, lhe agradeceu mesmo. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos e curados? Onde estão os outros? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Você pode tomar assento. Esses 10 leprosos, eles tinham algo em comum. A sua condição era desesperadora. E falando um pouco sobre a lepra era a doença mais temida nos dias de Jesus. Ela começava com manchas na pele que se transformavam em tumores. E estes tumores aumentavam a ponto de a pessoa ficar desfigurada e não ser mais reconhecida. Depois, os dedos das mãos e dos pés literalmente caíam. Por fim, a pessoa entrava em coma e morria. E era uma maneira terrivelmente dolorosa de morrer. E nos dias de Jesus, o primeiro sinal de lepra já era uma sentença de morte. Então, uma vez identificada a doença, o leproso, ele era forçado a sair de casa, a deixar a família e os amigos, e era expulso da cidade. Então, veja que o quadro era terrível para uma pessoa que era diagnosticada com lepra. Então, uma lei muito rígida estabelecia que as pessoas com lepra, elas não podiam ficar a menos de 50 metros de uma pessoa sadia. E se elas o fizessem, elas seriam apedrejadas até a morte. Você consegue imaginar o que é nunca ser tocado de novo? Nunca sentir o abraço? Nunca ser beijado? Nunca sentir os braços de ninguém sobre os seus ombros? E era assim que aquelas pessoas viviam já fazia anos. E algumas delas provavelmente tinham lepra desde criança, porque esta doença, a lepra, ela levava muito tempo para progredir. Então, aqueles homens, eles já tinham perdido as esperanças. Era assim que aquelas pessoas viviam fazia anos. E aqueles homens, depois de todas as tentativas fracassadas, aconteceu algo maravilhoso. Eles se encontraram com Jesus, que era o carpinteiro de Nazaré. E aquele que dizia ser
o Messias. E nós lemos aqui no texto que, ao vê-los, Jesus disse para eles: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Vocês lembram que existia uma lei que exigia que um leproso, ao ser curado, ele fosse visitar o sacerdote, e o sacerdote determinava se o leproso estava limpo ou não, e se ele teria permissão de voltar para a família, para os amigos, para a comunidade em geral. Então, veja que é surpreendente o fato de Jesus ter dito a esses 10 leprosos que fossem aos sacerdotes antes de estarem curados. Como se a sua saúde já estivesse restaurada. Aquilo foi um teste para a fé daqueles homens. E o interessante é que mesmo com lepra, mesmo adoecidos, eles obedeceram. E eles passaram no teste que Jesus fez para eles. Imagine aqueles homens esfarrapados, caminhando na direção do templo. Eles olharam e viram que as manchas na pele haviam desaparecido. E então eles perceberam que estavam curados. Isso significava o seguinte: eles podiam voltar para casa. Então, aquilo foi um presente muito grande que eles receberam. E tal presente inacreditável, mas que eles criam, eles receberam, com certeza foi comemorado. Imagine esses homens, destinados à morte, agora estavam revivendo uma situação de alegria. Eles podiam receber a vida de volta. E um deles parou e disse: eu preciso voltar e agradecer àquele que é responsável por isso. Ele teve essa consciência. Mas ele falou assim: eu preciso expressar gratidão a quem me deu esse incrível presente. Primeiro, antes de ir para casa, eu quero voltar e agradecer a Jesus. Porque quando ele viu que ele estava curado, ele voltou agradecendo. Ele sabia que tinha algo muito especial que havia acontecido na sua vida. Aquele homem recebeu o que você e eu consideramos normal. Mas ele tinha agora uma nova vida e saúde. Ele viveria para ver o amanhã. Mas ele percebeu, aliás, que aquilo que ele havia recebido era um presente muito precioso.
e que Deus lhe dera. E por isso ele voltou para agradecer a Jesus. Agora, quando a gente pensa nesse texto, a dura verdade sobre toda essa história que nós lemos e que nós estamos conversando nesta manhã, é que ele foi o único. Aquele homem foi o único. Isto é, de um total de 10 homens, apenas ele expressou gratidão. A gratidão, ela tem o poder de nos transformar. Aquele ex-leproso não estava curado apenas fisicamente, não. Ele recebera também a cura espiritual. Há poder na gratidão para nos curar no aspecto espiritual, emocional, relacional, e poderíamos até citar outros. E uma atitude de gratidão, ela abre o nosso coração a Deus. E ela nos capacita a desfrutar cada momento que nós respiramos. Mas sabe que nesse momento Jesus faz 3 perguntas. A primeira delas, Jesus pergunta: não eram 10? Segunda pergunta que Jesus faz: onde estão os outros? E terceira pergunta que Jesus faz: só voltou você a mim? Agora, antes de nós julgarmos os que não voltaram para agradecer a Jesus, nós precisamos observar a nossa própria vida. O que há em nosso coração que nos faz considerar tantas coisas naturais? Por exemplo, se nós desejamos muito alguma coisa, mesmo que não seja exatamente o que e quando nós queríamos, nós deixamos de agradecer. Naquele dia, 10 homens receberam um presente, mas apenas um abriu o pacote. 10 homens receberam vida naquele dia, mas apenas um deles percebeu que havia mais do que simplesmente o tempo aqui na terra. E a gratidão, ela faz isso. Ela transforma. Ela abre o seu coração a Deus, de modo que você experimente todas as bênçãos que Ele tem para você. É sério isso. E quando a gente pensa, a gente fica refletindo, meditando e diz: é mesmo, Senhor. Aquele homem, ele percebeu que era mais do que o tempo aqui na terra. Que a gratidão possa estar nos transformando a cada dia, abrindo o nosso coração a Deus de tal maneira que a gente experimente todas, não apenas algumas, mas todas as bênçãos que Ele tem para a gente. Amém? Como eu disse, a gratidão, ela expande o nosso coração. O que quer dizer isso? Que nós passamos a ter consciência dos detalhes que nós amamos. Porque na vida nós amamos várias coisas.
queremos, gostamos. E ela abre a nossa consciência para ver, para enxergar todos esses detalhes que nós amamos na vida. Ou das coisas simples com as quais também nós nos alegramos. E também das pessoas que Deus colocou em nossa vida. A gratidão expande a nossa capacidade de desfrutar a vida. Agora, por outro lado, a ingratidão, ela tem efeito contrário. Ela faz o nosso coração encolher e esfriar. Mas ela faz uma coisa mais séria ainda. Ela bloqueia o fluxo das bênçãos de Deus em nossa vida. Quando nós paramos aqui para pensar na proporção dos homens aqui, 1 em 10 da história de Jesus com os leprosos foi o que foi agradecido. E a gente pode perceber que as proporções são muito semelhantes hoje em dia. Talvez 10% das pessoas estejam realmente vivas, apreciam os dons que Deus lhes deu e são agradecidos a Deus e tiram proveito de cada respiração, de cada instante, de cada oportunidade para celebrar a vida. 10%. E às vezes nós estamos entre os 10%. Isto é, com os olhos abertos, enquanto nós apreciamos cada momento, cada detalhe, vivendo a vida com um coração cheio de gratidão a Deus por todas as coisas que Ele nos dá. Mas, às vezes, nós estamos entre os 90%, andando apressados de lá para cá, agitados, de compromisso em compromisso, correndo de um lado para o outro. Muitas vezes envolvidos até em coisas que parecem urgentes. E quando acontece isso, nós ficamos míopes, com os olhos fixados em um pequeno mundo. E deixamos de ver o grande quadro da vida. Todos nós somos abençoados com momentos preciosos. Precisamos dar graças a Deus por todos eles. E ao expressarmos essa nossa gratidão a Deus, algo extraordinário acontece. Nós aumentamos a nossa capacidade de experimentar uma vida abençoada. O Senhor nos dá muitas coisas, muitos motivos para agradecer todos os dias. Todos os dias. E agora eu faço uma pergunta condicional para você pensar. Se você está pronto para milagres, se você acha que a vida tem algo mais para oferecer, e que agora, neste momento, ou a partir deste momento, é hora de aproveitar todas as bênçãos, agradeça. Senhor Deus é um Deus bom, como nós cantamos naquela música do Salmo 23. Ele é bom. E que Ele possa ouvir dos nossos lábios gratidão. Apesar que nós sabemos que nós temos lutas, dificuldades, enfermidades, tantas situações que são adversas.
mas que o nosso coração possa sempre estar grato ao Senhor, para que nós possamos também desfrutar de toda